Não se lembra de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês se recolheram? E eles responderam: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam: 7. Ao que Jesus lhe disse: vocês ainda não compreenderam? Ao que Jesus disse: vocês ainda não compreenderam? Incline a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Maravilhoso, poderoso, soberano e eterno Deus. Deus digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Neste momento queremos te agradecer, queremos render graças ao Senhor, pelos louvores, pelas orações. Meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo no nosso meio. Pai, desde já, meu Deus, eu profetizo que todos que colocaram as plantas dos pés neste lugar, venha sair daqui ricamente abençoado e transformado pelo poder da tua palavra. E todos digam: louvado seja Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Amados e queridos irmãos, estamos aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 1, onde o texto nos ensina, através de Jesus, a segunda multiplicação dos pães e também dos peixes. Se o texto está falando que aconteceu a segunda multiplicação, é porque teve a primeira multiplicação. E uma das coisas interessantes que quando eu comecei a meditar este texto bíblico conhecido, podemos observar que Jesus em sua trajetória, Jesus na sua caminhada, Jesus ele passou por diversos lugares. Eu tenho certeza que todos têm um conhecimento disso. Jesus ele passou por algumas aldeias, cidades, e todos nós sabemos que aonde Jesus passava, o milagre acontecia. Porque ainda que o povo estivesse falta de algum objeto, tivesse falta de algum alimento, ainda que o povo tivesse falta de alguma coisa, tem que se cumprir o que o salmista Davi no Salmo diz no 21, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pode faltar qualquer coisa, mas o Senhor está presente. E a palavra do Senhor diz que quando Jesus ele anda por algumas aldeias, cidades, lugares, a multidão acompanhava. E a Bíblia nos ensina que a multidão que acompanhava era uma multidão que tinha sede de justiça. Uma multidão que queria obter uma resposta e um resultado. E uma das coisas interessantes que a Bíblia diz que Jesus ele não despede ninguém que sacrifica, que vai ao encontro dele de mãos vazias. Porque operando Deus, quem pedirá? Ninguém pede o agir do Senhor. E podemos observar que não era qualquer pessoa que ia até Jesus. A Bíblia diz que ia pessoas desprezadas pela sociedade. Pessoas doentes, pessoas que largaram a sua casa, largaram a sua família. E foram em busca de uma resposta, de um milagre. E a palavra do Senhor diz que o primeiro milagre, a Bíblia diz que era cerca de 5.000 pessoas. E 5.000 pessoas são muitas pessoas. É uma multidão de pessoas. E quando vamos observar, essas 5.000 pessoas não moravam em um só lugar. Essas 5.000 pessoas não moravam em uma só aldeia, em uma só cidade. Essa multidão era mistura de pessoas que vinha de aldeias e cidades circunvizinhas e queria estar perto de Jesus. Por quê? Porque ele sabia
que estando perto de Jesus, ele ia obter resposta e milagre. E a palavra do Senhor disse que Jesus, ele vê a multidão, e Jesus, ele tinha que despedir a multidão. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ele vendo a multidão, não queria despedir a multidão de mãos vazias. Por quê? Porque tinha pessoas que largaram as suas residências. Tinha pessoas que andaram cerca de 80 quilômetros, 100 quilômetros. Pessoas que atravessaram os rios, cidades, para poder estar perto de Jesus. E Jesus, ele sabia que se eles despedissem aquelas multidão de mãos vazias, muitas pessoas não iam proceder e aguentar chegar em casa no meio do caminho. E Jesus, ele vê uma multidão que estava faminta de justiça, querendo obter uma resposta. Os discípulos estavam maravilhados. Era uma fé única, era um propósito só. E a Bíblia diz que Jesus, ele pergunta o que tinha ali na mão de alguém ali. E quando vai ver, a Bíblia diz que tinha um jovem que levanta 5 pães e 2 peixes. Era a provisão que tinha ali naquele momento. E todas as pessoas que têm uma ferramenta de provisão, ele apresenta a Deus, e Deus, ele multiplica e faz o milagre. O importante é que a provisão está na mão. Diga para o seu irmão, você sempre tem uma provisão na sua mão. A diferença é quando você acredita e entrega a quem? Aquele que tem o poder de multiplicar a provisão que você tem. Você já viu pessoas, comentário de pessoas, eu já vivenciei, pessoas na casa com 5, 6 filhos, com 10 filhos, e basta somente estar com uma calabresa ou 5 ovos na mão, para fazer a provisão multiplicar e alimentar todos os 10 filhos. Tem pessoas que às vezes só estão com uma caneca de arroz. E a caneca de arroz as pessoas multiplicam e levam 2, 3 dias com uma provisão. Alguém já está entendendo? O segredo é quando você tem a provisão e você acredita no que você tem na mão. E quando Jesus está no meio da multidão e pergunta: o que é que vocês têm na mão? Os discípulos dizem: mas mestre, como? Como é que esta multidão vai ser alimentada se não tem nada? Isso é a visão dos discípulos. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que vê o que você não vê. O Deus que nós servimos vai aonde você não vai e faz o que você não pode fazer. Os discípulos só estavam olhando a circunstância, mas Jesus estava com a visão além. A visão que Jesus tem de você é lá na frente, não é o que você está enxergando aqui. Tem pessoas que têm a sua visão limitada, e uma pessoa com a visão limitada vai limitar as pessoas que estão à sua volta. Se você não tiver convicção e certeza que a provisão que você tem em sua mão, e você acredita que Deus é um Deus que multiplica, você só vai ver as pessoas testemunhar do milagre. Você não vai vivenciar o milagre. Mas o Senhor nesta noite está dizendo qual é a provisão que você tem na sua mão. De repente aparece alguém que diz: não, eu tenho 5 peixes e 2 pães. Mas como é que 5 pães e 2 peixes vai alimentar 5.000 pessoas? Na sua mão não, mas na mão do Deus Todo-Poderoso sim. Porque Ele traz à existência aquilo que não existe. E quando eles entregam na mão do Senhor, estava todos no mesmo propósito. Estava todos acreditando e na mesma fé. Estava com o coração voltado e crendo que a provisão ia acontecer ali. E quando Jesus ele pega os 5 pães e os 2 peixes e leva para o céu e ora, a Bíblia diz que há uma multiplicação, e a Bíblia manda os discípulos distribuir.
E a palavra do Senhor diz que na distribuição foram 12 cestos de pães cheios. Diga 12, a primeira multiplicação foi 12. E a Bíblia diz que todos que estavam ali se alimentaram e ainda sobraram. Que Deus é esse? Quando nós temos uma provisão na mão e acreditamos que Deus ele pode multiplicar, vai sobrar. Eu quero profetizar. Ei, eu não sei qual é a provisão que talvez você está dizendo, pastor, é pouco demais, não dá para resolver. Pastor, alguém já está entendendo aqui. Pastor, eu não estou entendendo nada. Esta provisão aqui, aleluia, eu estou preocupado com o dia da manhã. É esta provisão, aleluia, que Deus vai fazer multiplicar. É esta provisão que Deus está dizendo, apresenta diante da minha presença e confia. Enquanto você estiver limitado, aleluia, com a sua visão, enquanto você estiver limitado com a sua, aleluia, fé somente, enquanto você estiver limitado com o seu eu, ei, não vai acontecer. Sabe por quê? Porque Deus pega as coisas desprezíveis deste mundo, pega as que não são para confundir as que são. Deus ele pega um pouquinho, aleluia, para colocar no muito. Deus ele pega o pequeno para fazer grande. Deus ele pega aquele todo quebrado, aquele desprezado, para colocar em lugares elevados. E é você que Deus vai pegar. É a provisão que está na tua mão que Deus vai multiplicar. Quem acredita nesta palavra aqui, levanta a tua mão, toca no teu irmão e diga: olha, a provisão que está na tua mão, Deus vai multiplicar. Deus vai multiplicar. A provisão. É a provisão. Imagina a fé daquelas pessoas. Imagina aquela multidão. Quando recebeu a multiplicação, foi alimentado, todos estavam felizes e alegres. E a levita louvou aqui, testificando as primeiras obras, os primeiros milagres. Eu digo, olha, o primeiro milagre foi com 5.000 pessoas. 5.000 pessoas foram alimentadas. Jesus ele continua pregando a palavra. Jesus continua visitando as aldeias. Jesus ele começa a tirar os embaraços no meio do caminho. A Bíblia diz que Jesus ele chega no templo, ele começa a limpar todo embaraço que estava no templo. Jesus ele começa a repreender tudo aquilo que não estava agradando ao Senhor. E a Bíblia diz que os fariseus, os saduceus, eles estavam ali seguindo a Jesus, a oposição. E de repente, querido, a Bíblia diz que a multidão está acompanhando o mestre. E quando Jesus ele vê cerca de 4.000 pessoas, Jesus ele tem uma preocupação novamente e chama os seus discípulos, diz: olha, eu tenho compaixão desta multidão. Olha a preocupação do bom pastor. Olha a preocupação novamente. Por isso que o salmista Davi, ele diz no Salmo 21, por quê? Porque o salmista Davi, quando ele fugiu da presença de Saul, a Bíblia diz que o salmista Davi, ele fugiu sem nada. Quando ele fez aliança com seu filho Jonatas, a Bíblia diz que Jonatas deu o sinal a Davi. Davi foge e Davi chega diante da casa do sacerdote, diante da casa do ministro de Deus, e pede para se alimentar. E o sacerdote disse: olha, a única coisa que eu tenho aqui é o pão da proposição. E este pão todo dia era apresentado e era a provisão da casa do Senhor. Ali já era um ato profético, porque Jesus é o pão que desceu do céu. E Jesus ele é aquele que alimenta os famintos. Davi estava faminto e ele foi alimentado pelo pão que desce do céu. Era um ato profético. Davi, em toda sua circunstância, Davi ele sempre dizia que nada o Senhor deixava ele falta. É por isso que o salmista Davi no Salmo 23, onde ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você pode declarar de voz alta nesta noite dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Oh, aleluia, que Deus é esse? Só expressa desta palavra quem tem convicção.
E o salmista, ele expressa porque ele tinha convicção. Ninguém vai testemunhar ou contar algo que não vivenciou. Porque através do nosso testemunho a nossa fé cresce. Através do nosso testemunho, Deus ele opera os seus sinais, prodígios e maravilhas. E uma das coisas interessantes, que Jesus ele olha a multidão. E a Bíblia diz que Jesus ele tem dó da multidão, ele tem compaixão. E de repente, querido, Jesus diz, olha, eu não vou deixar esta multidão retornar para a sua casa em jejum. Porque Jesus ele sabia o processo do jejum. Jesus ele sabia quando ele jejuou a escassez, a batalha. Nem todo mundo tem estrutura, aleluia, para retornar cerca de 80 quilômetros, 100 quilômetros, retornar para sua casa com fome em jejum. E Jesus sabia que eles poderiam desfalecer no meio do caminho. Olha a preocupação do bom pastor. Olha a preocupação daquele que tem a provisão. E uma das coisas que eu aprendo é: pode faltar alimento, pode faltar dinheiro, pode faltar tudo na sua vida, mas eu quero te dizer, o provedor, ele sempre está com você. Aquele que provê todas as coisas, o Deus de Israel, aquele que provê todas as coisas e que faz o milagre na sua vida, ele nunca vai te largar e nunca vai te abandonar. Às vezes é necessário o deserto vir, às vezes é necessário a escassez vir. Por quê? Porque o provedor, ele quer manifestar o seu poder e a sua glória. Eu quero te dizer, neste deserto você não morre, nesta batalha você não vai morrer. Por quê? Porque você tem um bom pastor. E que é este bom pastor? Jesus Cristo de Nazaré. Quem acredita nesta palavra, aquele que provê, aquele que traz alegria, aquele que vai na frente, aquele que supre a minha e a sua necessidade. A palavra de Deus na sua vida, ele é. Deus vai suprir todas as suas necessidades hoje. A palavra da parte de Deus para a sua vida nesta noite é: não se preocupe, pode faltar tudo, mas o provedor, ele está com você até a consumação do século. Quem acredita nesta palavra profética, toca no teu irmão e diga: o provedor não vai deixar você morrer neste deserto. O provedor não vai deixar você morrer neste deserto. Antes de o povo retornar, o nosso bom pastor diz: eu tenho compaixão deste povo. Jesus ele viu a necessidade. Os discípulos que vivenciou o primeiro milagre, que andava com Jesus, foi os próprios discípulos que dizem: mas como vai saciar, como vai alimentar este povo nesse deserto? Da onde vem a incredulidade? Dos discípulos. Mas se Jesus ele operou o primeiro milagre, era para a fé dos discípulos estar o quê? Ativa. Era para ter uma fé viva. Se o milagre aconteceu com 5 pães, Jesus ele pergunta no meio dos discípulos e diz: quantos pães vocês têm? Ele diz: eu tenho 7. Jesus pergunta novamente: quantos pães você tem? Diga: 7. Observe que no primeiro milagre, a provisão na mão daquele jovem era 5. Já no segundo milagre, a provisão era 7. Se Jesus ele multiplicou os 5 pães, alimentou 5.000 pessoas, 7 pães, e o peixe alimentar muito mais pessoas, porque a provisão aumentou. Jesus pergunta. Só que uma das coisas que eu aprendo, que no coração dos discípulos já tinha um fermento dos fariseus. E um dos fermentos era a incredulidade. Tem pessoas que Jesus, dia após dia, ele faz milagres. E milagres extraordinários. Mas mediante a prova, a circunstância, já não é mais aquela fé do primeiro amor. A segunda fé já começa a duvidar. Será que Deus vai fazer? Será que vai acontecer? Será o porquê está acontecendo? Diga para o teu irmão: Jesus não mudou.
Ele continua o mesmo. Ele continua agindo. Ele continua operando. Ele continua trazendo à existência aquilo que não existe. Ele continua operando o milagre, realizando o milagre. Basta eu e você crer e não duvidar. Ei, quantas pessoas estão deixando o fermento do fariseu entrar no coração? Quantas pessoas estão deixando a incredulidade? Mas aqui não. Aqui tem um povo de fé. Aqui tem um povo querido, aleluia, que pode estar no deserto, pode estar na escassez, mas ele abre a boca para dizer: o meu Redentor vive. Quem pode abrir os seus lábios e dizer: o meu Redentor vive, ele está comigo. Oh, aleluia, isto é uma atitude profética, isto é um ato de fé e de coragem, independente da circunstância, independente do resultado e da resposta, você não vai deixar de acreditar. Quem é que acredita no milagre aqui, levanta a tua mão. Quem acredita na provisão, levanta a tua mão. Diga para o teu irmão: hoje você sai daqui com a tua provisão. A sua provisão. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que provê. Quando Jesus ele faz o milagre, Jesus está com os discípulos. A palavra do Senhor diz no capítulo 8, verso 2: tenham compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Vieram de longe. Alguns deles vieram de longe. E todos nós sabemos que as pessoas que vêm de longe, ele passa por processos. Passa por caminhos desertos, onde não tem alimento, onde não tem água. Lugares terríveis. Mas uma das coisas que eu aprendo, que os maiores milagres aconteceu no deserto. Quando Deus ele conduziu o povo durante 40 anos, os maiores milagres aconteceu diga para o seu irmão, os maiores milagres aconteceu no deserto. Deus sempre providenciava o maná, e o maná era Jesus alimentando o povo. Deus sempre fazia o povo saciar de água, e a água era Jesus saciando a sede do povo. Os maiores milagres aconteciam no deserto. Se os maiores milagres aconteceram no deserto, não vai ser neste deserto, aleluia, que você está vivendo e vivenciando, que o milagre não vai deixar de acontecer. Diga para o seu irmão: tem deserto, querido, aleluia, que o milagre acontece constante. Tem deserto, aleluia, que você pensa que não tem jeito, que você pensa que não vai ter resposta. É neste deserto que o nome do Senhor vai ser glorificado. É neste deserto que você vai vivenciar a provisão do Senhor. É no meio do caminho, antes, aleluia, de você enfrentar qualquer barreira, que o milagre acontece. Eu não sei, talvez você ainda não foi para o deserto, talvez você se encontra no deserto, ou você ainda não foi ou está no deserto. O milagre vai acontecer de qualquer maneira e de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque o nosso bom pastor está com você. Pode faltar dinheiro, pode faltar alimento, pode estar endividado, mas o Senhor te está dizendo: eu sou o seu pastor e nada te faltará. Jesus está falando: Deus é o seu pastor e nada te faltará. Diga para o teu irmão: levanta a tua mão e toma posse desta palavra, porque o Deus que te chamou, ele garante a sua vitória. O Deus que te chamou, ele garante a sua vitória. Toque 3 pessoas e diga: o Deus que te chamou garante a sua vitória. Futuro teu irmão, não se preocupe não. Tem pessoas que estão preocupadas com o dia de amanhã. Tem pessoas que estão preocupadas no abrir do banco. Tem pessoas que estão preocupadas no corte da luz, da água. Tem pessoas que estão preocupadas com o cartão de... Ei, não se preocupe, é neste deserto que você vai cantar o hino da vitória. Lembra no início que Deus sempre tem uma provisão na mão de alguém? Qual é a provisão que você tem na mão? Apresenta ao Senhor com suas mãos estendidas. Diga a Deus: a provisão que eu tenho é esta aqui. É esta provisão que Deus vai multiplicar. É esta provisão através da tua fé que Deus vai dar o sinal do milagre.
milagre. É esta provisão através da tua confiança que Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. Eu não sei o que você tem, pastor. Eu tenho um pouquinho, pastor, não é muito não. Ei, Deus não está preocupado com o seu muito. Deus está preocupado é com a sua fé e a sua coragem. O que você vai apresentar a Ele. Que veio apresentar a Ele a tua provisão. Levanta a tua mão, diga a Deus: o que eu tenho hoje está aqui, eu apresento na tua. Oh, alá, diga para o teu irmão: você vai cantar o hino da vitória. Aleluia. Você vai ser saciado, você vai ser alimentado, você vai cantar o hino da vitória, você vai glorificar o nome do Senhor. Por quê? Porque o Deus que te chamou, Ele garante. O Deus que te chamou, Ele garante. Que Deus é esse? O Deus que multiplica. Quando os discípulos, eles ficaram preocupados e viram a incredulidade, os fariseus chamam para Jesus e dizem: ei, mostra um sinal. E com que autoridade você faz isso? Jesus estava dizendo: vai chegar um momento que essas gerações não vai vivenciar os milagres. E Jesus às vezes falava por parábolas, por causa da incredulidade, justamente para ele não entender. E o profeta Isaías, ele já profetizava que ele teria ouvido e não viria, teria olhos, mas não enxergaria, por causa da dureza e da incredulidade do seu coração. E Jesus novamente estava dizendo e ensinando os discípulos que muitos iam ouvir, mas não ia dar crédito. Muitos iam ver, mas não ia enxergar o que estava acontecendo. E muitas pessoas estão ouvindo e não estão dando crédito. Muitas pessoas estão vendo e não querem enxergar. Mas aqui tem um povo vivo. Aqui, alábia, suter, alábia. Cadê os vivos aqui? Cadê? Cadê aqueles que têm convicção? Cadê? Cadê aqueles que têm certeza? Lábia. Só quem está vivo aqui, levanta, dá um sinal. A Bíblia diz que os mortos não glorificam ao Senhor. Aqui não tem mortos não. Aqui tem viva, aqui tem mulher ativa, aqui tem homem ativo, aqui tem homens e pessoas vivas na presença. Dá um brado de glória, dá um sinal que você está vivo, dá um sinal. Oh, aleluia, oh, aleluia. Você vai ver, você vai vivenciar o milagre de Deus na tua vida. Vai cantar o hino. Levanta a tua mão e adore, 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 porque você vai testemunhar. Vai testemunhar o que? O milagre. E uma das coisas Jesus diz: olha, tenha cuidado com o fermento dos fariseus. Tenha cuidado. Quando Jesus ele conversa com os fariseus, Jesus ele vai com os discípulos para o outro lado e de repente algum dos discípulos já estava com o fermento do fariseu e disse: mestre, como é que nós vamos se alimentar? Porque só tem um. Lembra que quando Jesus ele multiplicou, na segunda multiplicação, Jesus ele chama os discípulos e pergunta: quantos pães tem nas suas mãos? E eles disseram o quê? 7. Então é sinal que tinha 8 pães. Por que eles mentiram? Porque apareceu o 8 pães justamente quando atravessou para o outro lado. Se na primeira multiplicação no milagres, na segunda, eles estavam com 7 pães na mão. Deus multiplicou e eles ainda tinham pães na mão. E quando Jesus pergunta: qual é a provisão que vocês têm na segunda multiplicação? Só 7. Por causa da incredulidade do fariseu, Jesus ele multiplicou os 7 pães, mas só se alimentou quantas pessoas? 4.000. Poderia milhares de pessoas se alimentar. Por quê? Porque o fermento do fariseu estava no meio do povo. E um dos fermentos é a incredulidade. Diga para esse irmão: tem muitas pessoas
que não está vivenciando. Por quê? Por causa da incredulidade. No meio do povo tem um povo incrédulo, mas aqui não. Aqui tem um povo lavado, aqui tem um povo enxugado, aqui tem um povo cheio, aqui tem um povo injetado, aqui tem um povo, oh, aleluia, fervoroso, com poder, com unção, com a Shekinah da graça, do poder, da palavra de Deus. Cadê aqueles que acreditam? Cadê aqueles que confiam? Cadê aqueles que vão vivenciar o milagre da multiplicação? Levanta a tua mão e dá uma rajada de glória. Deus vai multiplicar. Tem milagre que às vezes impede de muitas pessoas vivenciar, por causa do ferramento do fariseu. E um dos ferramentos é a incredulidade. Os fariseus pediam um sinal. Como é que alguém vai operar o sinal se eles blasfemavam contra o Espírito Santo? E o milagre que acontecia no meio do povo vinha através do Espírito de Deus. Como é que um milagre vai acontecer se eles não acreditavam no poder do Espírito Santo? Mas imagine aí, um povo cheio de fé, um povo cheio de avivamento, que crê no operar do Espírito Santo, que crê no reboliço do Espírito Santo, que acredita, oh aleluia. Imagina um povo que anda cheio do Espírito Santo. Imagina um povo, eita meu Deus. Imagina um povo que não abre mão da presença do Espírito Santo. Ele pode estar no deserto, não pode ter nada na conta bancária, não pode ter nada na despensa, não pode ter nada na maçadeira, não pode ter nada na carteira, pode estar em zero, mas ele sabe que o Redentor dele, ele vive. Ele acredita que o dia da manhã só pertence a quem? A quem? E por que você está preocupado hoje? Por que está murmurando hoje? Por que está dizendo que vai desistir? Cadê aqueles que vão avançar? Cadê? Cadê aqueles que vão prosseguir? Levanta a tua mão e dá uma rachada de glória. Aqui não pode prevalecer o fermento do fariseu. Não pode prevalecer. Aleluia. Aleluia. Às vezes o orgulho, às vezes a incredulidade impede de vivenciar a multiplicação. Os discípulos pensavam que por Jesus multiplicar pela primeira vez e pela segunda vez, sempre ele ia vivenciar. Mas Jesus estava preparando eles, dizendo: rapaz, vai chegar um momento que através da tua fé, através da tua confiança, através da sua coragem, aleluia, que você vai me representar. Você não entendeu? Por que 5 pães na primeira multiplicação? Por que depois 7 pães na segunda? Jesus está dizendo: vocês representam meus 12 discípulos. E todo o povo faminto vai vir diante do pão. Você vai representar o pão na terra. E todos aqueles que se apresentar diante de você vai ser saciado com o meu pão, com a minha presença, com a minha palavra. Quem é? Quem é a primeira pessoa que acredita nesta palavra? Quem é a primeira pessoa que pode glorificar? Ei, você é representante de Deus aqui na terra. Todas as pessoas famintas que vêm até você vai ser saciado. Vai ser saciado. Diga para o teu irmão: Deus te levantou, rapaz, para você mudar vidas, mudar história. Tem pessoas que vão vir faminto, não com fome de pão ou com sede de água, mas de ouvir. Derei comando ne falar, mas de ouvir
Mas te ouvi, oh aleluia, a palavra, quem ama a palavra aqui, oh aleluia, quem é saciado através da palavra aqui, Deus vai te encher, Deus vai te abastecer, porque você é representante dele aqui na terra. Quem pode aplaudir e glorificar ao general de guerra nesta noite? Oh aleluia! Jesus, ele diz aos discípulos, capítulo 8, verso de número 15. E Jesus os preveniu dizendo: fique atento e tome cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não tem a incredulidade novamente dos discípulos. Ele diz isso porque não tem pão. E Jesus está dizendo: cuidado. Quando Jesus ensina, você vê a manifestação do fermento do fariseu. Sempre você vai ouvir alguém dizendo: não vai acontecer. O que tem é pouco, não tem nada. Isso é impossível. Mas diga para o seu irmão: o que é impossível para você, o que é impossível para você nesta noite, o que é impossível, aleluia, você resolver, é possível para o Deus Todo-Poderoso que te chamou e te projetou nesta terra, para o nome dele ser glorificado. Oh, aleluia. Levanta nesta noite, na autoridade do Espírito Santo, se coloca de pé, aplaudindo e glorificando e exaltando o nome do Senhor. Não deixe que o fermento do fariseu venha contaminar a sua fé e a sua convicção do que Deus ele está fazendo na sua vida. Que Deus é esse? Que Deus é esse? É o Deus que sempre e em todo momento ele vai estar provendo na sua vida. E eu quero te dizer que o nosso bom pastor, Jesus Cristo de Nazaré, ele está com você. E não se preocupe, porque ele não vai deixar faltar nada, porque ele é tudo na minha e na sua vida. Aplauda ao Senhor e glorifica ao Senhor nesta noite. Vamos adorar. Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê vitória, que você possa ser saciado através desta palavra. Levanta suas mãos e tome posse desse louvor que está sendo entoado nesta noite. Saia daqui acreditando, saia daqui confiante. Oh, aleluia! Só agradeça ao Senhor. Levanta a sua mão só para agradecer, porque o Deus que cuida de você, Ele provê todas as suas necessidades.
Segura aí. Quando o profeta ele chegou na casa da viúva, que aquela viúva, ela pensou que ia morrer, ela tinha a provisão na mão. E o profeta perguntou a ela: qual é a provisão que você tem? Ela disse: um punhado de farinha e um pouquinho. Deus proverá. Quando azeite a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotarem. É este Deus que nós servimos, o Deus que provê o melhor para mim e para você. Seja cheio, seja envolvido, oh, pela graça, pelo poder, pela unção. Vou estar dando a bênção apostólica. Isso aqui é profético. Preste atenção. Estamos vivendo aqui neste lugar a provisão de Deus. Estamos vivenciando aqui neste lugar sempre o milagre e a provisão de Deus em nossas vidas. Por isso que é motivo de você levantar a mão e aplaudir e glorificar a este Deus de Israel. De Deus, que a graça do Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos digam que Jesus abençoe e te dê vitória.